Salve, salve pessoal, aqui é o professor Daniel Caldas, sou professor aqui de ciências aqui da Patronos e hoje estaremos caminhando com você junto nessa aprendizagem desse assunto que é novo para o IFMT, que é ciências. Ciências, pessoal, são divididas em três partes: física, química e biologia. A física trata com coisas inanimadas, como por exemplo essa caneta, uma bola, e ela trata como que essa bola, essa caneta cai, se movimenta. Já a química trata com coisas quase que invisíveis. Como assim? O que que forma essa caneta? O que que forma a água? O que que forma os materiais? Então, a química trata com as coisas no nível atômico, ok? Já a biologia, ela está mais preocupada com o relacionamento da vida. Então, a física, a química e biologia se conversam. E é por isso que até hoje você pode ter estudado com ciências, um conjunto único, ok? Mas, a partir de agora, nós vamos começar a entender elas de formas separadas, porque cada uma delas é especial e tem muito conteúdo. Mas não se preocupe, junto com você nós trilharemos essa jornada e entenderemos tudo e arrasaremos na prova. Beleza? Vem comigo. Biologia. Biologia é a ciência que estuda, olha só, bios. Bios tem um significado de vida, ok? Logia vem do logos, que significa estudo. Então, quando eu falo biologia, eu estou falando do estudo da vida e das coisas que relacionam essa vida, beleza? E é por isso que é importante, porque estudando biologia, eu estarei estudando sobre quem? Sobre nós, sobre os nossos animais, sobre a natureza em si. E isso é extremamente importante. Então, olha só, no que vai se atentar a biologia? A biologia vai ter vários pontos de foco. Mas para que isso serve? Olha só, a biologia está preocupada em entender, olha só, o que nos torna humanos. Não num conceito filosófico, mas num conceito material. O que diferente nós temos, por exemplo, de uma vaca, de um cachorro? Será que é só o fato de poder falar? Papagaio também falam. Então, a biologia está preocupada em categorizar cada ser, ok? Outra coisa que a biologia faz, estuda sobre as doenças. Como as doenças se espalham, como surgem e como combatê-las. Então, imagina a medicina sem a biologia, sem esse conceito, sem ir a fundo em doenças no corpo humano, entendeu? Então vamos lá. Outra coisa que a biologia se preocupa é com as diferentes espécies de animais e plantas e como elas se relacionam. Como que um cachorro no Brasil tem relação com um cachorro da Austrália? Professor, mas isso que o senhor está falando não tem sentido. Sim, mas perceba, ambos são cachorros. O que que torna um igual ao outro ou diferente do outro? Entendeu? Outra questão da biologia é de onde viemos. Será que viemos da criação divina? E mesmo que tenhamos vindo, será que viemos do barro? Será que viemos do macaco? Será que da onde viemos? Da onde surgimos? Então a biologia também tenta correr atrás dessas respostas. Ao longo do tempo, o que aconteceu com o ser humano? Ok? A biologia é um estudo amplo e muito bem elaborado, pensado e provado. Então a biologia vai se importar ali com o que nós somos e o que nos torna o que somos. Tranquilo? E quando eu falo nós, é nós, seres humanos, como nós, natureza também. Beleza? Então a biologia tem diversas áreas de aplicação no dia a dia que a gente vai falar mais para frente. Então aqui tem uma imagem, olha só.
Essa imagem aqui é basicamente uma imagem que aborda todo o campo da biologia numa imagem só. Perceba, aqui eu tenho uma árvore, tenho aqui folhas que representam vegetação, tenho moléculas, células, animais, tipos diferentes de vegetação. Então, tenho DNA, o que muda. Perceba, a biologia é ampla, é diversa e é gostosa de se aprender, porque quanto mais aprendemos, não só sobre biologia, mas também como física e química, nós aprendemos mais sobre seres humanos, sobre a natureza. Beleza? Então vem comigo. Principais ramos da biologia, os principais focos da biologia. Primeiro é a zoologia, é a área que se dedica ao estudo de animais, ok? Seja ele mamíferos, aves, insetos ou qualquer outro tipo de animal. A biologia se preocupa em entender esses animais, o que torna eles especiais, o que cada um tem de contribuição para a natureza. Isso é importantíssimo, porque se eu entender qual que é o papel de cada animal na natureza, eu posso entender o porquê que ele é importante e por que nós devemos respeitá-la, ok? Então, outro assunto é a botânica, que é tão importante quanto a zoologia. A botânica é o estudo das plantas. Aí você pode pensar, professor, mas falar de planta é tão importante quanto falar de animal? Sim, porque o animal, ele é uma parte da natureza. As plantas são outras. E ambas dependem uma da outra, ok? Então essa área explora tudo, desde as menores algas até as maiores árvores, analisando como elas vivem, pois sim, árvore é um tipo de vida, vegetação é vida. E como se reproduzem? Pode ser estranho falar de árvore reproduzindo, mas sim, árvores se reproduzem. Como? Através de sementes, de frutos. Beleza? Citologia. Citologia já é uma área menos, assim, visual. Que você não pode ver, por exemplo, uma célula. Pelo menos não a olho nu. Então, ela fica ali num campo mais imaginário, mais por foto, mas se a gente tiver um microscópio, a gente também pode ver essas células. Mas vamos lá, mas vem comigo. Elas são unidades básicas para todos os seres vivos, ok? Ou seja, ser vivo tem células, é formado por células. É por meio da citologia que entendemos como as células funcionam, se dividem e se organizam, ok? Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre a organização da célula, tranquilo? Mas não é o foco do IFMT, então nós não vamos aprofundar nisso aqui. Só passar por cima para ter um entendimento um pouquinho mais completo, tranquilo? Vamos lá. Genética. O que faz você ser parecido com seu pai ou com a sua mãe? Por que você tem olho preto e sua mãe também tem olho preto? Por que você tem olho azul se sua mãe tem olho azul? Ok? Então, a genética é basicamente o campo que investiga os genes e a hereditariedade. Ela explica por que, como eu disse, você se parece com seus pais e como tais características são passadas de uma geração para outra. Tranquilo? Ecologia é a relação dos seres vivos com o ambiente. E isso é extremamente importante. Porque se a gente não entende o papel de cada animal na natureza, qual que é a função de cada ser na natureza, a tendência é que nós possamos negligenciar esses animais, negligenciar plantas, árvores, e aí, consequentemente, fazer o quê? Eliminá-las, matá-las, ou deixar apenas que elas deixem de existir. E por que isso pode ser ruim? Porque às vezes o papel de um animal na natureza é de extrema importância para o equilíbrio natural. Por exemplo, se um leão
não tiver comida na savana, adivinha onde ele vai procurar? Na cidade. Por quê? Porque ele está com fome, ele quer se alimentar. Então, a ecologia é extremamente importante para a gente poder entender como funciona o papel de cada animal, cada espécie na natureza. E histologia. Histologia estuda tecidos biológicos. Essa área examina as células, como elas se agrupam para formar tecidos. O que são esses tecidos, professor? É pano? Ela forma pano? É a área da costura da biologia? Não, claro que não. Tecidos tem a ver com tecidos musculares, nossos músculos, tecido nervoso e tecido que compõe o órgão, ok? Porque a nossa pele, olha só, é um tipo de tecido, beleza? Tipos de níveis organizacionais. Na natureza, as coisas são formadas através dos átomos. Os átomos são as menores unidades de matéria que existe. Tudo começa com átomos, beleza? Então, os átomos, eles são mais estudados ali no campo da química. Quando entrarmos na química, a gente vai entender como que funciona um átomo, o que é um átomo, o que ele tem, como que ele liga um com o outro e por aí vai, beleza? Mas aqui a gente precisa entender que o átomo é a menor unidade da matéria. E ela vai formar outras coisas. E essas coisas vão formar outras coisas, e essas coisas outras coisas, e no fim o átomo vai formar tudo que existe. Então olha só, o átomo é a unidade da matéria mais básica. Então ela forma o oxigênio. O oxigênio forma, por exemplo, o gás oxigênio, a molécula de oxigênio, que é justamente o que a gente respira, beleza? Então, como que ela forma isso? Como que ela forma um gás? Como que ela forma um, um ser maior ou um ser diferente? Simples. A matéria, ela se liga, ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é uma ligação. Deixa eu dar um zoom. Olha só. Hidrogênio ligado com hidrogênio ligado com oxigênio. Olha só, esse é um átomo, esse é outro átomo e esse é outro átomo. Perceba. E aí, ó, eles estão perto um do outro. Então, isso aqui é uma molécula. É quando eu tenho, olha só, isso aqui, ó, uma ligação entre átomos. Quando eu tenho uma ligação mais profunda dos átomos, eu posso ter uma ligação de uma molécula simples, mas eu também posso ter formações de moléculas complexas. E aí é que está a graça. Porque os átomos, eles se organizam de forma simples, mas também complexas. E nessa organização, eles podem criar moléculas muito grandes como DNA e proteínas, que são basicamente fatores essenciais à vida, ok? Dessa organização sai a organela. Professor, o que é organela? Organelas são estruturas que compõem uma célula. Uma célula tem organela e elas desempenham funções específicas, como, por exemplo, a mitocôndria, que é uma organela. Ela é responsável por gerar energia. A mitocôndria é a parte ali dentro de uma célula que vai gerar energia, vai fazer ali o trabalho de fornecer energia. E para que serve energia, professor? Ora, sem energia, sem trabalho. Pensa no seu celular. Se ele descarregar, como você usa? Então ele precisa de energia. E é isso que é o papel da organela para a célula. Beleza? Professor, mas o que é célula? Célula é a unidade básica da vida. É a menor estrutura, olha só, que pode ser considerada um ser vivo. Se eu tenho uma única célula, eu posso dizer que essa célula é um ser vivo. Tranquilo? Existem organismos formados por apenas uma única célula, ou seja, uma célula só forma o organismo. Eles são chamados seres unicelulares. Uni de único, celulares de célula. Então, única célula, ok?
E eu também posso ter outros que são formados por trilhões e trilhões e trilhões de células. Como, por exemplo, nós temos centenas de milhões de trilhões de células. Nós somos seres multicelulares ou pluricelulares. Tranquilo? Continuando, então olha só. Átomo, a menor unidade da matéria. Junto um átomo com o outro, eu posso ter uma ligação simples, chamada de oxigênio ou qualquer coisa. Mas eu também posso pegar um monte de átomo e formar um DNA. Ou posso formar proteínas. E ligando mais e mais e mais e mais, eu posso formar uma organela. Formando essa organela, eu posso ter uma célula. Ok? Então perceba, a matéria ela vai se juntando, se juntando, se juntando, se juntando e ficando cada vez maior. E o que essa célula faz? Adivinha? Quando eu tenho uma combinação de várias células, eu posso ter tecido. Lembra que eu já falei do tecido? O tecido é um composto formado por células que trabalham, olha só, células que trabalham juntas para realizar uma função específica. Ou seja, é como se as células dessem a mão e falassem: vamos fazer uma função juntos aqui, vamos realizar o trabalho junto para a gente trabalhar bem, trabalhar melhor, ok? Então, por exemplo, ela pode transformar essa união de células em um músculo, ok? E aqui eu tenho alguns exemplos, olha só. Tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, ok? E o que são esses tecidos? São partes do corpo humano. Ou, por exemplo, um músculo não é parte do corpo humano. Ou é parte do corpo de um animal. Ok? E por aí vai. E isso serve para todos os seres vivos que tenham ali várias e várias células. Ok? Seres vivos complexos ou menos complexos. Mas são válidas para todos. Ok? Desde que não seja, claro, unicelular. Órgão. Órgão é o seguinte: eu tenho um tecido. Esse tecido podem se organizar para formar um órgão. Por exemplo, coração, fígado ou cérebro. E cada órgão tem uma função vital. Ok? Então, se o coração parar, a gente morre. Qualquer animal no mundo morre. Se o fígado parar, a gente morre. Se o pulmão, os pulmões pararem, a gente também morre. Ou seja, os tecidos formam órgãos que são vital para quem? Para o organismo. Se você não tiver certo tipo de órgão, você vai morrer. Beleza? Então, um ser vivo individual e completo pode ser uma bactéria, olha só, um organismo, uma planta, um animal ou uma pessoa. Ou seja, lembra que eu falei que as células vão se juntando e formando seres mais complexos ou menos complexos? No caso, uma bactéria é um pouco menos complexo do que uma pessoa, mas mesmo assim é um ser vivo, é um organismo, beleza? E quando eu tenho vários organismos, adivinha o que eu tenho? Eu tenho uma população, que é o conjunto de organismos. Bem legal, né? Então, olha só, a biologia está presente em tudo, desde a formação da matéria até a formação de grupos complexos de seres humanos, seres vivos como abelha, leões e tudo mais. Então, a biologia é uma matéria muito ampla, muito rica. E é por isso que ela é tão importante para nós. Porque se a gente não souber como ela trabalha, a gente vai ter deficiência em muito conhecimento. E essa deficiência pode trazer prejuízo para nós, seres humanos. O que a gente não quer, claro. Mas, professor, beleza, entendi, é importante, mas e daí? Para que me importa? O que eu tenho que saber isso? A gente tem biologia presente no dia a dia, 24 horas por dia. Nós somos seres biológicos, ok? Então, onde a gente presencia mais significativamente essa importância da biologia? Olha só, um dos maiores impactos na biologia é a medicina, a área da saúde.
A biologia é fundamental para permitir o estudo de doenças, vacinas e tratamentos. Se você lembra do coronavírus, da época do coronavírus, você deve saber que as pessoas morriam porque não tinham o quê? Vacina. E adivinha, qual foi o ramo da ciência que estudou sobre vacinas? Ora, a biologia. Ok? Foi ela que foi ali e descobriu como que funcionava o vírus, que é um ser vivo, como que funcionava o vírus, qual era o intuito dele no corpo humano, como que ele se espalhava, e foi por isso que houve a recomendação de uso de máscara, lavagem de mãos, ficar em casa. Se descobria como ele se espalhava e no final descobriu o quê? Como eliminá-lo, ou pelo menos como nos proteger dele, do coronavírus. Então perceba, isso é biologia. A biologia está presente nos mais variados ramos e o principal dele, ou um dos principais, é a medicina, ok? E não só para isso, como por exemplo, antibióticos. Poxa, eu tô gripado. O que que eu faço? Tomo um remédio. 5 minutos depois, tô ótimo, tô zero. O que que é isso? Um antibiótico. Antibio, lembra lá? Vida. Vida, antivida. Então, o antibiótico é o quê? É algo veneninho, mas não é para você esse veneno. Esse veneno não te faz mal. Ele faz mal para quem? Faz mal para um certo tipo de vírus, um certo tipo de bactéria. E matando essa bactéria, essa vida, você pode ter mais qualidade de vida. Beleza? Então perceba, a biologia está aqui para nos ajudar. Ela é a peça fundamental do que nós somos hoje, ok? Além disso, tem vários impactos, como genética, micro-organismos, etc. E a questão da genética é importantíssima, porque a gente pode entrar aqui ó, no ramo da alimentação. Por que que a alimentação, tratar da alimentação é importante? Por que que envolve a genética? Porque por meio da genética, de cruzamento de plantas, ou cruzamento genético das mesmas plantas, eu consigo fazer um melhoramento. Uma planta que é mais saciável, um fruto que seja mais gostoso, que dure mais tempo, que estrague mais devagar, que tenha mais vitamina, que seja mais saciável, que seja mais palatável. Ou seja, o aprimoramento genético é extremamente importante, até mesmo para a sobrevivência da alimentação que vem para onde? Para nós, ok? Além disso, é controlar pragas. Por exemplo, se eu tenho uma plantação, a plantação não é alimento só para nós, a plantação é alimento para qualquer tipo de animal que come planta. Então, por exemplo, um gafanhoto pode ir lá e se alimentar dessa comida. E se essa comida é para nós, o gafanhoto foi lá se alimentar, quem vai ficar sem comida? Nós. Então, é importante o quê? Fazer o controle de pragas, fertilizante, para quê? Para o alimento crescer mais saudável, maior, com mais vitamina, energia, etc. Então, sem a biologia, sem um aprimoramento genético das plantas, nós não teríamos a estrutura alimentar que temos hoje. Não teríamos, por exemplo, na nossa mesa todo santo dia um arroz, um feijão, uma saladinha. Então, isso é importante. Se a gente quer se alimentar, a gente precisa dar atenção à biologia. Porque se a gente não respeitar isso, a gente não vai conseguir nem sequer manter uma planta que nos alimenta viva. Beleza? Além disso, temos o meio ambiente. Professor, o que tem a ver o meio ambiente com o ser humano? Tudo. A gente vive no meio ambiente. Só que no caso a gente construiu algumas casas, alguns prédios, mas é o meio ambiente normal, ok? A gente só se isolou num local, mas ainda é meio ambiente. E ela mostra a importância, olha só, de não construir só locais para os seres humanos, porque outros animais precisam viver. Quando eu falo precisam, não é que seria legalzinho, bonitinho eles viverem, não. É que eles necessitam mesmo. Se eles morrerem, é capaz do ser humano algum dia vir a morrer por causa
da falta de uma espécie de animal, ok? É claro que é um pouco complexo isso, porque que animal tem que função na natureza, ok? Na dúvida, é bom preservar todos, certo? Mas olha só, não é só os animais que são importantes, como também as plantas, como também a poluição do ar, poluição atmosférica, a extinção de espécies, as mudanças climáticas dos ecossistemas. Por exemplo, posso estar aqui fazendo o maior calor aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, aqui na minha cidade, pode estar fazendo o maior calor, mas na Alasca, no gelo, no Polo Norte, Polo Sul, tá congelado. Mas e se o clima daqui for para lá? O que vai acontecer? O clima daqui indo para lá vai derreter os gelos. Derretendo os gelos, aumenta o nível do mar. Se aumenta o nível do mar, adivinha o que vão acontecer com as pessoas que moram na Terra? Vão morrer afogadas, porque o nível do mar vai o quê? Ultrapassar o nível da Terra. Ou seja, ter o conhecimento sobre controle climático, estudo sobre isso vai fazer o quê? Vai fazer bem. O ser humano precisa aprender a viver no ecossistema. E o papel do ser humano não é somente olhar para o ser humano, mas sim olhar para toda a natureza, porque nós, seres humanos, não temos predadores. Nós não morremos porque tem alguém que nos extingue em massa. Não. Nós não temos predadores e por isso nós vamos sempre crescer, crescer, crescer indefinidamente. E se a gente continuar crescendo sem fazer um controle, um estudo, sem colaborar com a natureza, nós podemos afetá-la de modo irreversível. Então, é extremamente importante isso. E por fim temos a tecnologia. Professor, mas o que tem a ver biologia com tecnologia? Tem tudo a ver. Pessoas hoje em dia perdem braço, perdem mão, perdem funções do corpo. Você, por exemplo, tem deficiência de alguma forma, você precisa entender como funciona isso. Se você não entender como funciona isso, a sua qualidade de vida piora, vai sendo destruída dia após dia. Quer ver um exemplo? Que praticamente não liga muito à biologia, não se remete muito à biologia, mas que é extremamente importante. Por exemplo, a depressão. A depressão é um processo biológico que ocorre no cérebro. Se a gente entende a depressão, como ela ocorre no cérebro, a gente pode fazer o quê? A gente pode buscar meios de contenção. O que que faz o cérebro entrar nesse sistema que a gente identifica como depressão? Ora, e como contornar isso para que ele não chegue na depressão? Então, perceba, conforme nós entendemos mais e mais e mais, nós podemos criar meios para contornar problemas, não tê-los mais, ou pelo menos amenizá-los. E não só isso, a biologia, ela influencia na biomimética. O que é biomimética? É imitação. Bio, vida, imitação. Então eu imito algumas características da vida. Para quê? Para criar soluções com materiais existentes, superfícies autolimpantes e por aí vai. Tranquilo? Então, é isso, pessoal. Vamos agora responder algumas perguntas, só para a gente fixar um pouco melhor essa ideia na nossa cabeça, tranquilo? Então vamos lá. Primeira pergunta desenvolvida por nós foi: o desenvolvimento de vacinas e medicamentos, como combate a doenças, é uma aplicação direta de qual pilar da biologia? Genética, saúde e medicina, tecnologia ou meio ambiente? Pare um pouquinho, pense, dá um pause no vídeo. E aí, quando você escolher sua resposta, você volta aqui e responda, tá bom? Bom, agora, já que você pensou, vamos lá.
Olha só, desenvolvimento de vacinas e medicamentos remete a um quê? Saúde. A área da saúde tem a ver com medicina. Então, isso aqui está falando de saúde e medicina, ok? Letra B de bola. Segunda questão. Qual das seguintes sequências representa a ordem correta de complexidade crescente dos níveis de organização biológica, começando do mais simples? Então, olha só, ele não quer simplesmente saber os níveis de organização, ele não quer saber quais tem, ele quer saber a ordem correta do mais simples ao mais avançado. Então, vamos ver? Será que é A, organismo? Olha só, órgão, opa, já temos um problema. Organismo é o indivíduo. Por exemplo, organismo é eu, o organismo é você, é a pessoa, é o indivíduo, é o gato, é o cachorro, é um ser, um ser específico de alguma espécie. Esse ser específico ele é formado por órgãos. Então, eu tenho que ter um organismo, no mínimo, após os órgãos, ok? Então, já vimos que não é A. Segundo, átomo, ecossistema, célula. Ecossistema a gente vai tratar melhor na próxima aula, mas ecossistema basicamente é o local e todos os seres vivos e não vivos que influenciam na vida e na forma de vida de uma certa localidade, ok? C. Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Perfeito, olha só. As células formam os tecidos formam os órgãos formam um sistema e o sistema forma um organismo. Então, perfeito. Letra C de ser. Vamos ver a última? Célula, tecido, organismo, ecossistema, população. Olha só, lembra que eu falei? O ecossistema é o local que vive tudo. Só que a população vem antes disso, porque eu preciso ter uma população para viver num local. Então, eu não posso ter o local sendo formado antes da população do NNN. Beleza? Então, errado. Então, letra C mesmo de casa. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula. É uma aula introdutória. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comentem aí, curta o vídeo, compartilha, manda para aquele seu amigo, manda para aquela sua amiga que vai fazer a prova, salva para assistir mais tarde. E caso você gostou dessa aula, passa no Instagram, @patronos preparatórios, siga a gente e nos vemos na próxima aula de biologia, de ciências para o IFMT. Beleza? Tchau, tchau e até mais.